Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, as duas leituras desta Santa Missa, embora pareçam textos tão diferentes, a Epístola e o Evangelho, mas essas duas leituras nos transmitem uma mesma mensagem, que é a mensagem desse domingo, que é confiar em Deus, confiança em Deus. E é muito oportuno nós meditarmos mais uma vez sobre a confiança, depois de celebrarmos a festa do Sagrado Coração de Jesus na última sexta-feira. Confiar em Deus. Na primeira leitura, São Pedro nos ensina a confiar em Deus e nos ensina a lançar. É tão bonita essa expressão, não é? Lançai nele toda a vossa preocupação. E aí São Pedro nos dá o motivo pelo qual eu devo confiar em Deus, o motivo pelo qual eu lanço em Deus as minhas preocupações. O motivo seria porque eu sou bom? Não. O motivo seria porque eu já fiz muita coisa boa e por isso eu mereço que Deus me ajude? Não. O motivo é um só. Lançai em Deus a vossa preocupação, porque Ele cuida de vós. Esse é o motivo da nossa confiança. Deus cuida de nós. Nós não somos um estranho para Deus. Deus não é indiferente com relação a nós. Ele não nos olha de longe ou das alturas. Não, Ele cuida de nós, Ele se preocupa conosco. E a única coisa que Deus espera de nós é que nós entreguemos a Ele as nossas preocupações. É engraçado, às vezes nós somos tão avarentos, queremos guardar as coisas tanto para nós, que até o sofrimento, até as preocupações, nós queremos guardar para nós. E São Pedro nos diz, não faça isso, não guarde isso para você, lance, jogue isso aonde? No colo de Deus, no coração de Deus, no coração de Jesus. Como consola a gente, meus irmãos, essa afirmação, Ele cuida de nós. Não é qualquer um que cuida de nós, é o próprio Deus, Ele cuida de nós. Isso significa que Ele se preocupa com cada um de nós. Quem na sua vida não passa ou não passou por momentos de medo, de insegurança, de sofrimento, de tantos tipos, muitas vezes nos sentimos meio perdidos, não sabemos o que fazer ou como fazer. Nessa hora nós temos que lembrar, Ele cuida de nós, Deus cuida de nós. Não devemos guardar essa preocupação em nosso coração, não devemos deixar que isso tire a nossa paz, devemos entregar para Deus. Ele vai destruir o sofrimento todo? Não, não vai. Seria uma propaganda enganosa, seria uma mentira falar isso. Mas Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos consolar, Ele vai nos ensinar a olhar de outra forma até para o sofrimento, seja ele qual for. Então, essa é a lição da primeira leitura, lançar em Deus as nossas preocupações. O que é que hoje mais te preocupa? O que é que hoje, nesse domingo, nesse dia, angustia seu coração, te deixa em dúvida, te deixa preocupado? Então, entregue isso para Deus. Não guarde para você, entregue para Deus. Jogue, como diz São Pedro, lance em Deus essa preocupação, esse sofrimento, seja ele qual for. E faça isso com a certeza de que Deus cuida de nós. E aí nós passamos para o Evangelho, onde também, em definitiva, nós somos convidados a confiar em Deus. A confiar em Deus até quando nós pecamos. Porque o Evangelho vai falar disso. Jesus recebe um julgamento de um grupo de pessoas. O Evangelho nos apresenta dois grupos. Um grupo onde Jesus vai, senta com essas pessoas e essas pessoas vão para ouvi-lo. Esse primeiro grupo são os publicanos e os pecadores. Ou seja, gente ruim. Pecador já está dizendo quem eles são. E publicano era um tipo de pecador detestado pelos judeus, porque eram pessoas que cobravam impostos, cobravam um preço abusivo, muitas vezes roubavam. Esses eram os publicanos. Não eram santinhos não, hein? Os publicanos eram pessoas ruins.
eles muitas vezes exploravam as pessoas, cobravam impostos mais caros. Então não eram gente boa. E os pecadores, o nome já está dizendo, né? Então Jesus, os publicanos, os pecadores vão a Jesus. E Jesus os recebe. Não só os recebe, mas faz a refeição com eles. Depois outro grupo, os fariseus e os escribas. Os fariseus eram aqueles que observavam a lei de Deus, todos os mandamentos, e eles acharam que Deus tinha dado poucos mandamentos, os 10, multiplicaram os mandamentos, eram centenas de regras. Como é que tinha que lavar a mão, quantas vezes por dia tinha que lavar a mão, que horas, quantos passos podia dar no sábado, tudo, um monte de regra. Achava que os 10 mandamentos eram poucos, não é? Então multiplicaram os publicanos, os fariseus. E os escribas. Quem eram os escribas? Eram os especialistas na Bíblia, aqueles que conheciam a palavra de Deus. Portanto, pessoas boas, que observavam a lei de Deus, que eram obedientes a Deus, que conheciam a palavra de Deus. E esses que em princípio tinham um grande conhecimento de Deus e das coisas de Deus, não conseguem reconhecer quem é Jesus. Eles olham para Jesus, sentado ali com aquele monte de gente que não prestava, e falam assim, esse homem não é de Deus. Ele não pode ser de Deus. Esse homem tem coragem de sentar-se à mesa com pecadores. Como é que ele faz isso? Como é que ele se mistura com os pecadores? E aí é por causa disso que Jesus conta essas duas parábolas. As parábolas é a resposta de Jesus a esse grupo de pessoas. A gente no coração logo pensa assim, esses fariseus também, não é? Ficam julgando Jesus? Meus irmãos, pensemos um pouquinho qual talvez teria sido a nossa atitude se nós estivéssemos lá. Qual seria a nossa atitude se Jesus aparecesse hoje visivelmente, porque presente ele está? Se ele aparecesse hoje visivelmente, e talvez, não querendo fazer agora nenhuma comparação com a gente, mas em vez dele ficar aqui conosco, Jesus saísse por aí e fosse a um lugar que é conhecido por ser um lugar que não presta. E se ele fosse lá, qual seria a minha atitude? O que eu pensaria? Não, esse aí não pode ser Jesus. Olha onde que ele está indo. Olha com quem que ele está falando. Olha com quem que ele está andando. Então, a gente julga muitas vezes os fariseus. Eles estão errados sim. Mas será que eu realmente faria diferente? Então Jesus fala assim para eles. Qual de vocês, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não deixa guardadinhas as 99 e sai para procurar a ovelha que se perdeu. E aí tem uma expressão que sai nas duas parábolas. Sai para procurar até encontrar. Não é procurar um pouquinho e voltar para casa não, até encontrar. Que tenha que procurar durante a noite, em qualquer lugar, no deserto, no mato, em qualquer lugar, até encontrá-la. E quando encontra essa ovelha, a coloca nos ombros e chega em casa, Jesus falando, chama os vizinhos todos e fala assim, olha, atenção, venha aqui todo mundo, venha todo mundo aqui na minha casa. Aí todo mundo vai. Eu tenho uma notícia muito boa para dar. Eu encontrei uma ovelha que eu tinha perdido. Eu imagino os fariseus ouvindo isso. Eles iam falar assim, Jesus, ninguém faz isso não. Quem é que faz isso, meus irmãos? Alguém que tivesse 100 ovelhas, perdeu um cabritinho, uma ovelha, vai chamar os vizinhos para falar que encontrou uma ovelha? Não, isso a gente não faz. A segunda história de Jesus, ele fala, qual é a mulher que perdendo uma moeda de prata, não tira tudo do lugar dentro de casa, arrasta os móveis, tira tudo do lugar, varre a casa, acende uma candeia e sai procurando, aí de novo a expressão, até encontrar. E quando encontra, ela chama as amigas, as vizinhas, para dar notícia. Olha, tem uma ótima notícia para dar. É o quê? Ganhou na Mega Sena? Não, eu encontrei uma moeda que eu tinha perdido. Venham aqui, eu vou fazer um chá, fazer uma festa. Aí gasta muitas moedas para comemorar a moeda que tinha perdido. Quem é que faz isso? Ninguém. A lógica de Deus, que muitas vezes nos deixa desconcertado. Os dois exemplos que Jesus dá no Evangelho, ninguém faz dessa forma. Só Deus é que faz isso. Porque Deus tem uma matemática difícil de entender. Uma ovelha para Ele
vale o mesmo que 99. Ele não despreza as 99, mas ele ama a cada uma, como se cada uma fossem 100. Por isso, o Evangelho fala, há mais alegria por um pecador que se arrepende. Mais alegria, porque a gente pode achar que Deus não se alegra com o justo. Não, não é isso. Ele se alegra sim, mas ele se alegra mais quando alguém deixa o pecado. Há mais alegria. E essa história, meus irmãos, que Jesus conta para responder a essa crítica de que ele estava com os pecadores, através dela, nosso Senhor nos ensina que nós devemos confiar nele, porque ele faz assim conosco. Essa ovelha somos nós. Jesus sai à nossa procura. É interessante olhar as duas histórias, né? Em realidade são 3 histórias. Essas duas, mais a história do filho pródigo, que a gente não lê hoje, mas são 3 histórias seguidas, para falar a mesma coisa. Na primeira história, a ovelha se perde longe. Ela se perde talvez no mato. Quando Jesus usa da ovelha para falar de nós, ele quer nos ensinar muitas coisas, porque a ovelha, né, o carneiro, é um animal muito bobo, é um animal muito ingênuo. Por isso que Jesus usa para falar de nós, porque nós somos assim, somos ingênuos. A ovelha é um animal que foi feito para viver no rebanho. Quando ela está no rebanho, ela está tranquila. E é interessante que quando está no pasto, se uma ovelha corre, elas vão todas atrás. Se perguntasse para ela, você está correndo por quê? Não sei. Ela correu, eu fui atrás. Se perguntar para outra, e você? Está correndo por quê? Não, porque ela correu. Por isso que a expressão ovelha, uma vai com as outras, não é? Acompanha. Elas andam sempre assim em grupos. Agora, quando essa ovelha se separa do grupo, ela fica perdida. Você já deve ter ouvido falar de estouro da boiada. O que é o estouro de uma boiada? É quando o boi se separa, os bois se separam um dos outros e eles saem correndo sem rumo. E se eles passarem de uma cidade, como acontecia antigamente, eles pisam tudo, porque eles perdem a noção. Então a ovelha, quando ela se separa do rebanho, ela fica perdida. Então ela corre para o mato, ela corre para o meio das pedras. E como ela tem lã, facilmente ela fica presa nos espinhos e não consegue sair mais. E ela fica presa. Por isso que o pastor vai procurar. E esse pastor diferente que é Jesus, ele não desiste até que ele encontre. Nós somos essa ovelha boba, ingênua, que se separa do rebanho, da família de Deus. E só podemos voltar se Deus for nos buscar, for nos procurar. E Jesus vai, tira a ovelha dos espinheiros, nos tira do pecado, nos coloca sobre os ombros. Ele nos carrega, Ele tem cuidado de nós. A mesma coisa da primeira leitura. E Ele nos traz de volta. E Ele se alegra porque Ele conseguiu nos recuperar. Mas na segunda história, meus irmãos, a moeda não se perde lá fora. A mulher não perdeu a moeda na rua. A moeda se perdeu dentro de casa. Às vezes, a gente se perde, não é indo para longe. Eu saí da casa do pai, eu fui para longe. Muitas vezes, nós podemos estar perdidos aqui dentro de nós. Muitas vezes, é aqui dentro que está a angústia. É aqui dentro que está a dúvida na nossa existência. Quem nunca provou isso, momentos de dúvida, de incerteza, nos perdemos dentro de nós mesmos. O que Deus faz? Arrasta os móveis, bagunça a nossa vida. Para quê? Para nos encontrar, para que nós também nos encontremos. E Ele acende uma luz, é o Espírito Santo, que faz com que nós possamos nos encontrar. E Deus não desiste, até que Ele nos encontre, perdidos pelo mundo, ou até que nós nos encontremos dentro de nós mesmos, que encontremos o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência. Então essa é a grande mensagem desse domingo, confiar em Deus, Ele cuida de nós. E como hoje nós estamos também antecipando, né, o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu fiquei em dúvida de que nós tínhamos que pregar hoje, porque se for pregar sobre o quadro, aí vai embora mais meia hora, e aí é perigoso jogar até tomate no padre, né? Então, só uma palavra sobre Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, que tem muito a ver com esse evangelho. Ele cuida de nós, mas ela também cuida de nós. Quem encontra a moeda dentro de casa é a mulher de Jesus na história, é Nossa Senhora que nos encontra. Qual é o centro, meus amados irmãos, do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? O centro é a mão de Nossa Senhora
apontando para Jesus. Podem ver. No centro do quadro está a mão de Nossa Senhora, que aponta para Jesus. Jesus, que tem a visão dos anjos que lhe apresentam os instrumentos da paixão, ele leva um susto, ele se assusta. E quando ele leva um susto, onde que ele se refugia? No dedo polegar de Nossa Senhora, que se torna como uma coluna onde Jesus se prende. As duas mãozinhas de Jesus seguram o polegar de Nossa Senhora. Ela o sustenta com um de seus braços e ao mesmo tempo que ela lhe dá esse dedo de apoio, com os outros dedos, ela está nos dizendo, olha para Ele. Ele é o Salvador, mas olha para Ele também, olha o que Ele faz. Lance-se também nos meus braços. Se eu pude cuidar de Jesus, eu cuido também de você. E tem um detalhe nesse quadro que eu acho uma das coisas mais bonitas. A sandalinha pendurada nos pés de Jesus. Porque na hora que Jesus levou o susto, criança faz muito isso, né? Perde o sapatinho, a sandalinha cai dos pés de Jesus e fica presa por um fio. Ela não cai de tudo, ela fica presa por um fio. Essa sandalinha pendurada ali representa a mim, representa você, cada um de nós. Aquela sandalinha é a humanidade. A humanidade que se perdeu, ficou presa por um fio, o fio da esperança. E Jesus vem exatamente para nos salvar, para nos resgatar, porque Ele cuida de nós. Ele é o bom pastor, que para nos salvar, enfrentou a cruz, os instrumentos da paixão, enfrentou o medo, mas sabendo que sempre Ele tinha Nossa Senhora, e ela estava presente nesse momento dessa visão que Ele teve, ela vai estar presente ao pé da cruz. Ele cuida de nós, ela também cuida de nós. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho, por isso que no manto de Nossa Senhora, lá em cima, o que nós temos? Uma linda estrela, porque ela é a estrela que nos guia, ela é a estrela que vai iluminar o nosso caminho. Vejam como que as próprias leituras de hoje nos levam a essa confiança, não só em Deus, não só em Jesus, que é o nosso bom pastor, mas também em Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que também nos procura, que também vem ao nosso encontro, que nos estende a sua mão, os seus braços, para nos acolher, e sempre nos aponta Jesus. Aqui na terra, ela nos aponta Jesus, e um dia, depois desse desterro, ela vai nos mostrar Jesus lá na eternidade. Que Nossa Senhora venha sempre em nosso socorro, sempre, por isso que ela é o perpétuo socorro. Não soframos sozinhos, entreguemos a Deus e entreguemos a Nossa Senhora as nossas preocupações, porque Ele cuida de nós, porque ela também cuida de cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.